Então, a nossa principal, né, o nosso principal motivo para estar fazendo essa live hoje é porque o nosso julgamento, a DI 5090, ação direta de constitucionalidade, que tramita na STF, entrou para a pauta do julgamento para o dia 13 de maio. Como já outras vezes houve, né, já se foi pautado para entrar no julgamento, só que foi adiado tanto no dia 12 de dezembro de 2019, quanto no dia 6 de maio de 2020, novamente entrou em pauta, né? E depois da decisão recente, né, onde até foi considerado inconstitucional para atualização de verbas trabalhistas, né, na Justiça, a gente acredita muito que tenha êxito mais pra frente essa solicitação que a gente está fazendo. A gente quer saber, então, dos nossos clientes, colaboradores, amigos que acompanham a gente aqui, se tem alguma dúvida, se ainda não entendeu algum ponto, se tem dúvida de quem pode ou não ingressar com a ação, quais os valores que podem receber. Enfim, a gente queria que vocês participassem. Boa noite, Giovanni. Então, doutor Danilo, teoricamente, o prazo para ingressar com a ação é até a data do início do julgamento, que é no dia 13 de maio. Só que acredita-se também que depois da decisão, né, sendo favorável, todo mundo que trabalhou entre os períodos tem o direito assim, de reivindicar os valores. Tem vários entendimentos, né? De vários juristas no momento. Tem uns que acreditam que é necessário assegurar o direito, né? Então, entrar antes do julgamento. E tem pessoas que acreditam que é melhor arriscar depois da sentença mesmo. São documentos bem simples, RG, CPF, comprovante de endereço, a carteira de trabalho e o extrato analítico. Com o extrato analítico é possível fazer um cálculo exato da diferença que o trabalhador tem direito a ser reclamado. Isso, essa pergunta da Tamires é muito importante, porque muitas pessoas acham que esses documentos são complexos, quando na verdade não, é bem simples mesmo. Qualquer pessoa pode conseguir esses documentos facilmente. Boa noite, Francisco, tudo bem? A gente está tentando conectar com o doutor, mas acho que está com problema de internet. Quem trabalhou em 1990 tem direito à revisão? Então, Fernando, na verdade, entende-se que é entre 1999 e 2013, mas tem vários advogados que defendem que a atualização deve ser feita até a data de hoje. Sim, o extrato analítico a gente consegue estar pegando diretamente aqui no escritório, pelo cadastro da Caixa Econômica Federal. Isso, na verdade, assim, a Caixa Econômica tem um site, né, onde você consegue retirar os extratos analíticos. Se o cliente não conseguir, né, ou se a pessoa não conseguir retirar sozinha, a gente consegue retirar facilmente aqui pelo site. Além disso, também, se a pessoa for até o banco, também consegue. É bem simples mesmo de adquirir os documentos. Uma outra pergunta. Aqui, né, tá perguntando que já entrou com processo quase 2 anos. Sim, vai ser aplicado juros sobre a correção, tá bom? Desde a data que você entrou, né? Na verdade, desde 1999 até 2013, depois da data que o senhor entrou até a data do julgamento. Na verdade, hoje os processos encontram-se suspensos. E eles foram suspensos justamente para não ocorrer o trânsito em julgado, tá bom? Das decisões. Também entende-se, tá? Que você consegue reclamar os direitos das pessoas que já faleceram, porque também é direito de herança mesmo. Das pessoas, né, que são herdeiros, conseguem, então, reclamar na justiça, tá bom? Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem com vocês? Deu um trabalhinho para entrar, mas conseguimos. A gente agradece o senhor ter aceito o convite, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Há muito tempo a gente acompanha o seu trabalho, no YouTube principalmente. Sou muito fã. Ai, que ótimo. Por favor. Fico muito feliz em saber disso. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, estou sim. O senhor consegue ouvir a gente? Estou conseguindo ouvir bem vocês. Eu estou tendo um retorno, está picotando a voz, mas vocês conseguem me ouvir bem, certo? Sim, conseguimos sim.
Então tá ótimo. Teria como vocês virar, eu não sei se isso. Deixa eu arrumar. Assim ficou legal. Ah, perfeito, assim tá legal. Tá. Deixa eu arrumar a minha câmera. Estão conseguindo ver a gente bem? Sim, né? Agora tá legal, assim, bem posicionadas as duas. Por favor, apresente, por mais que Você já seja bem conhecido. Bastante gente nos conhece. Bom, eu sou conhecido basicamente pelo meu canal no YouTube, né? Eu sou formado em Direito pela Universidade Paulista, Unip, sou especialista em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista, tenho outras formações universitárias fora da área do Direito, aliás, as minhas formações universitárias primeiras foram fora da área do Direito, mas eu me concentro mais na docência da área do Direito. Sempre que eu vou fazer alguma apresentação, eu gosto de deixar claro que, em que pese eu ser devidamente aprovado no exame de ordem, a minha ambição é no mundo acadêmico, tá? nossas paixões. Né? Sim, eu quero... Então, eu gosto de falar para os advogados, e, aliás, é por isso que muitos advogados me procuram, porque não vê em mim um concorrente, e sim uma pessoa que trabalha mais na área da docência. Ai, que ótimo, é um prazer. Sobre... O prazer é meu de poder ser convidado por vocês. Fazer uma distinção, doutora Marcela e doutora Tainara. No último vídeo em que eu gravei sobre esse tema, eu percebi uma certa confusão dos seguidores, e isso é compreensível, porque eles não têm obrigação de ter conhecimento de todo esse emaranhado de normas jurídicas, sobre a ADI 5090, em relação àquela outra ação, que é um recurso extraordinário com agravo, que trata dos expurgos, lá do Plano Collor 2. Então, só para deixar claro desde o início, que a ADI 5090, ela discute o índice de atualização monetária do FGTS. Isso não são para vocês, tá? Para as pessoas que estão nos assistindo. E o expurgo, ele também está no STF, recurso extraordinário com agravo, repito, só que trata de outro assunto. Nós tivemos uma ação, essa ação foi proposta por um trabalhador, salvo engano, do estado do Paraná, em que, devido a uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, e aqui é bom a gente esclarecer, que o STJ ele entende o seguinte, e aqui já faço também uma distinção. O STJ... ele tem mais a função de unificar as decisões de outros tribunais e as leis. Estou falando unificar para que o nosso público entenda, tá? Sim. Já o Supremo Tribunal Federal é um tribunal na sua essência constitucional. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? O Superior Tribunal de Justiça, ele entende que a TR, a taxa referencial, ela só pode ser, ela não pode ser desconsiderada porque tem uma lei, a Lei 8.036 de 1990, prevê lá no seu artigo 13, na cabeça, no caput do artigo, que ela pode ser usada como índice de atualização monetária. E aí, com base nessa decisão, né, desse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nós tivemos algumas decisões. E aí, esse trabalhador ingressou com uma ação pedindo para que a Caixa Econômica Federal efetuasse o pagamento dos expurgos inflacionários. Dito isso, no caso da ação da ADI 5090, como eu disse, o STF é um tribunal constitucional. E aí, muitas pessoas me perguntam, professor, mas o Superior Tribunal de Justiça já disse que quem tem que mudar isso é o legislativo, não é o judiciário. Se está na lei, eles irão decidir de acordo com o que está na lei. Mas não, o STF ele vai discutir a questão constitucional. E é exatamente isso que o Partido Solidariedade, na sua petição inicial, muito bem fundamentada, por sinal, ele diz o seguinte, olha, lá em 1990,
quando foi publicada a lei, a norma que prevê a TR, né, como índice de atualização monetária, ela até repercutiria a realidade. E naquele momento ela não se mostrava constitucional. Entretanto, a partir de 1999, ela já não se mostra mais adequada para a nossa sociedade, ou seja, ela não representa mais, né, como índice idôneo de atualização monetária. E aqui eu já aproveito para fazer outro esclarecimento. Eu faço isso porque todos os dias eu recebo questionamentos nos meus canais sobre isso. Por que falam de 1999 a 2013, doutor? Por que as pessoas falam isso? Por que a ação para atualização do índice de correção monetária do saldo depositado nas contas vinculadas do FGTS de 99 a 2013? De 99 porque é exatamente isso. Foi em 1999 que ela começou a não repercutir mais a realidade. E 2013 porque foi o ano base que os advogados do Solidariedade utilizou para fazer o cálculo lá que eu já mostrei, vocês devem ter visto em algum vídeo que eu mostro lá a diferença do INPC. Então, eles utilizaram até 2013, né, e em 2014 propuseram a ação. Então, só para esclarecer essa nossa introdução aqui, o porquê de 1999 e porquê até 2013. Evidentemente que vale até hoje, foi 2013 porque a ação foi ingressada lá em 2014, mas isso, se fosse hoje, seria de 1999 a 2021, tá bom? Sim, tá ótimo. Muito obrigada pela explicação, verdadeira aula, né? Imagina. Assunto, por mais que seja um assunto que é muito falado, ainda se é muito discutido, muito se tem dúvidas sobre este assunto, né? A gente trabalha muito com esse assunto aqui no escritório, porém é um assunto que gera muita dúvida, na verdade, né? Ainda mais as pessoas, né, sabem que agora, recentemente, né, o STF considerou como inconstitucional a TR para as verbas trabalhistas, rescisórias, sim, né? O que gerou uma esperança. Aí gera essa confusão. Né? Sim, já foi um ganho também para a gente, né? De uma esperança nessa nossa decisão. Sim, sim. Vocês estão, na prática, vocês estão ingressando com essas ações? Eu já vou falar por que da pergunta. Vocês estão distribuindo essas ações? A gente está ingressando com as ações justamente para assegurar o direito. Para preservar, né? Isso, preservar o direito, exatamente. Isso, era isso que eu estava pensando nisso. Eu estava pensando exatamente nessa questão, porque tem algumas correntes que dizem o seguinte, né? Eu vou ingressar com a ação, mas o juiz vai indeferir. Mas aí você preserva o direito. Essa é uma corrente, né? A outra corrente, como eu falo para muitas pessoas, e vocês também devem ter percebido, eu oriento, olha, a ação vai ser indeferida, porque o cliente ele vai chegar no teu escritório e vai achar que a ação já vai seguir direto. Mas não vai chegar no STF, está suspenso, mas você está certa. Para preservar o direito, né, e ensejar responsabilidades, tem essa corrente também que diz, não, você tem que ir lá e ajuizar, protocolar a ação para ficar assegurado esse direito. Exatamente. Aqui a gente trabalha dessa maneira justamente para preservar o direito. Mas a gente Muito explica que as ações estão suspensas, né? Para aguardar justamente quando correr o trânsito em julgado da ação, né? Isso mesmo. Exatamente. E na opinião do senhor, o senhor acha que vai ser julgado mesmo? Vão cumprir a pauta do dia 13 de maio? Olha, nós já tivemos várias vezes que essa ação foi pautada e foi retirada de pauta. Mas eu acho que próximo dia 13 de maio, né, está pautada para julgar. Eu acho que esse julgamento deve acontecer. E eu, sinceramente, eu tenho esperança de que seja favorável aos trabalhadores, né? A gente vê nos bastidores do Supremo, muitos ministros, sempre que têm oportunidade de falar sobre o tema, eles têm uma certa inclinação para ser favorável aos trabalhadores. Até porque nós sabemos que se assim não for, né, agora não, de 2020 para cá, a taxa referencial até que ficou meio que empatado com a inflação. Mas se vocês verificarem,
até o ano de 2019, ela ficou muito abaixo, ela não rendeu 1%. E isso, como eu digo, é um prejuízo enorme para os trabalhadores. Então, o Supremo certamente deve decidir favorável para os trabalhadores. Por isso, principalmente vocês que trabalham no dia a dia prático, não podem deixar o cliente que tem esse tipo de ação para entrar de lado. Tem que pegar sim esse pessoal. Sim, graças a Deus, a gente tem bastante gente aqui que acredita no nosso trabalho. E a gente também acredita que vai dar certo, né? Vai sim, eu tenho quase certeza que o Supremo irá julgar favorável essa ação para os trabalhadores. Sim, também com a decisão favorável das verbas trabalhistas seria incoerente, né? Chega a ser incoerente. Sim, porque aí ele decide de um lado favorável, do outro não. Então ele vai manter mais ou menos esse entendimento, né? E principalmente depois que eles colocou no bojo da repercussão geral, você vê que eles estão dando uma atenção, estão tendo cuidado com essa ação. Então certamente será favorável para os trabalhadores. Sim, porque muito questiona também porque referente aos cálculos, muitas vezes é um valor bem considerável de diferença, né? E como esse valor vai ser pago, muita gente tem essa dúvida ainda nos cofres, né? Esse ano foi estar atípico. Desculpa, eu cortou a tua fala bem no começo do cálculo. Pode repetir, por favor, doutora? Sim. Referente a uma dúvida muito que surge entre os clientes e colegas também. Recorrente, né? Isso, bem recorrente, aliás, é referente aos cálculos, né? Porque muitas vezes o cálculo é exorbitante, a diferença que o trabalhador deixou de receber, né? Às vezes as pessoas ficam meio receosas, né? Porque, na verdade, pode chegar até 83% do valor lá depositado, né, doutora? É bem considerável, né? É muita coisa. Quanto à condenação em relação ao cálculo, a Caixa Econômica tem dinheiro para pagar. Então, a gente não deve... É problema deles, né? É problema da Caixa Econômica. Por que não pagou na época correta e por que não vi? Quando começou a ter esse prejuízo, ela que é a administradora dos depósitos lá da conta vinculada do FGTS, por que o responsável pela Caixa Econômica, quando viu... Porque, veja, deixa eu fazer uma analogia para que todos compreendam. Se eu estou investindo o meu dinheiro em um banco, o banco que é responsável pelos meus investimentos, ao perceber que eu estou tendo prejuízo, essa perda é muito grande, ele vai me alertar. Então, veja, a Caixa Econômica não pode se eximir também dessa responsabilidade. Nossa, mas é muito. Então, você tinha que ter visto lá atrás, né? Quando começou essa perda muito grande, por que ela não alertou? Olha, vamos mudar o índice, vamos fazer alguma coisa para que esse prejuízo não seja tão grande dos trabalhadores, entendeu? Uhum. É o que a gente explica sempre para as pessoas que procuram a gente, né? Mas como às vezes os cálculos são realmente valores bem altos, né? A pessoa fica até receosa, fala, olha, eu não acredito que pague, porque é um valor muito alto. E a gente explica, né, que na verdade é o devido, né? A Caixa Econômica não pagou na época, mas tem que pagar se condenada. Exatamente. Que não é uma escolha do trabalhador ter o FGTS vinculado à Caixa Econômica, é compulsório, né? Então, exatamente. Então, se ela praticamente não tem outra opção, o trabalhador, quando a empresa abre a conta vinculada lá ao FGTS do trabalhador, automaticamente é a Caixa Econômica que vai gerir, que vai administrar. Então, veja, se ele não tem o poder de escolha para não ter esse prejuízo, logo a Caixa Econômica deve sim arcar com essas consequências. Então, o que os profissionais devem, igual vocês estão fazendo certamente, é orientar para os clientes, olha, isso aqui você não tem culpa disso, a culpa é da Caixa Econômica, e por isso que eu falo lá nos meus vídeos no canal que tem trabalhador que vai ter uma verdadeira fortuna para receber. Pode ter certeza, porque eles não... É o que realmente... Essa é uma espécie daquelas ações em que a poupança, aqueles planos da poupança, algumas ações previdenciárias que os trabalhadores chegam a lucrar bastante, exatamente por essa tese que vocês encontraram
de provocar o judiciário para fazer valer o direito desses trabalhadores, entendeu? Sim. Aí tem uma pergunta, né, do Giovanni: quem tem direito a reclamar a correção? Então, todos os trabalhadores que trabalharam no regime seletista entre esses anos citados, né, que é a partir de 1999, que foi quando a TR não acompanhou a inflação, né, não refletiu, né, a inflação, tem direito de entrar com a ação, sim. Todos, teve conta do FGTS, tem saldo depositado lá, tem direito, entendeu? Todos esses trabalhadores. Então, qual que é o requisito básico? Qual que é o fato gerador, usando aqui a analogia com o direito tributário? O fato gerador, para eu ter direito de ingressar com essa ação, é eu ter sido registrado, CLT, regime CLT, o contrato de trabalho, a empresa depositou lá, então já nasceu ali o meu direito de reclamar essa atualização que não refletiu a realidade econômica do nosso país. Sim. Também bastante dúvida que a gente recebe aqui no escritório, né? São de pessoas que aposentaram, retiraram os valores, ou as pessoas foram mandadas embora da empresa, né? Foram demitidos sem justa causa, também conseguiram retirar o valor. Acreditam que não tem o direito, mas a gente explica que sim, que tem o direito, porque foi durante aquele período que não refletiu, né, os valores corretamente. Travou. Travou? As que forem surgindo durante a nossa apresentação... Voltou. As que forem surgindo durante a nossa apresentação e aquelas que vocês recebem no dia a dia, pode ir falando que eu vou respondendo. No caso dessa específica que você falou, percebi que você já orientou o cliente corretamente. Mesmo para os aposentados que sacaram, ou outra situação lá, como você citou, né, que a pessoa sacou efetivamente os saldos que estavam nas contas vinculadas do FGTS, o que vai fazer? O período que ficou depositado, entendeu? Então, eles têm, sim, direito à correção, à atualização, assim como aqueles que deixaram os valores depositados terão, eles também têm, fazem jus, sim. Uhum. Os herdeiros também, né, doutor? Entende-se que tem direito de Sim. Se o titular da conta vinculada do FGTS não está mais aqui para fazer valer os seus direitos, os seus sucessores podem, no caso os herdeiros, podem sim, perfeitamente. Sim, essa era uma corrente que ainda tinha muita dúvida, né? Se o herdeiro... Se era um direito personalíssimo ou não, né? Mas já entende-se que não, né? Não, isso aí não há nem que se discutir, essa ação não chega nem no tribunal. Se a Caixa Econômica aventasse essa possibilidade de que seria personalíssimo, não chega a passar nem da primeira instância. Sabe por quê? Porque, vejam, o FGTS ele é uma poupança, ele é uma conta poupança do trabalhador, né? A única diferença é que a poupança você pode ir lá e administrar, sacar a hora que você quiser. Então, aqui tem um certo controle da Caixa Econômica Federal. Mas, na essência, é uma poupança do trabalhador. Fundo de garantia do tempo de serviço. Entendeu? Entendi. Uma outra pergunta também que a gente está recebendo é: esse valor a receber bem corrigido? Desde a época de 1999. Deve ser atualizado. O Supremo Tribunal Federal, ele deve fazer... Os ministros devem fazer uma espécie de modulação. Tudo isso que a gente está discutindo deve vir especificado na decisão, até porque isso terá um impacto econômico, e é por isso que teve a repercussão geral. Exatamente por isso, né? Envolve aí essa grandiosidade econômica, né? Então, ela preenche todos os requisitos da repercussão geral. Exatamente para isso, para quando sair a decisão, ficar uma espécie de modulação, ficar delimitado tudo isso. Então, sobre a correção monetária, é praticamente que certo, caso a decisão seja favorável para os trabalhadores, que eu acredito que seja. Também acreditamos muito. Sim. É muito difícil pensar aqui no... Gente, estou bebendo água, não é ressaca, né? Porque aqui está um calor danado, tá? Ai, nossa, aqui também. Está muito quente. Vamos lá, outras dúvidas. Acho que basicamente eram essas dúvidas mesmo. A gente também quer até indicar, né, aos nossos seguidores, aos nossos clientes, que sigam o doutor Walter dos Santos nas redes sociais, no YouTube. O trabalho dele é excelente, maravilhoso. Obrigado Indica o senhor já. Às vezes a gente recebe, né, algumas pessoas, a gente explica.
a pessoa fala, mas você tem, assim, alguma pessoa além de você que a senhora me indica assistir? Sempre indica o senhor. Até muito obrigado pela confiança e pelo prestígio. Para nós também. Outra dúvida também que chegou pra gente, também que está sendo corriqueira depois do anúncio do julgamento entrado em pauta, né? Em pauta, né? Quando que eu vou receber o dinheiro se for tudo favorável? Olha, transitou, quando sair quando for publicado o acórdão, né? E aí eu tenho que explicar aqui né, então vai ter o julgamento, terminou o julgamento no outro dia, já acaba o processo? Não. Aí vai aguardar para saber se tem algum questionamento, algum embargo, alguma coisa nesse sentido, mas transitou em julgado, foi publicado. O trânsito em julgado da ação já é hora de executar, vocês sabem melhor do que eu. Então, transitou em julgado, então basta explicar isso para o cliente. É que vocês têm que pensar mais como o cliente está pensando, né? Então, tem que explicar para eles nesse sentido. Acabou a ação, porque lá é o Supremo Tribunal Federal, não vai caber mais muito se questionar, entendeu? Saiu, pode ser. No Supremo, dificilmente as pessoas pedem para aclarar alguma coisa. São 11 ministros, né? Então, isso está no plenário, né? Então, dificilmente vai acontecer alguma coisa para questionar. É aguardar mesmo o trânsito em julgado, publicou no Diário da Justiça Eletrônico, no outro dia já tem que executar. Se não ficar modulado, que a Caixa Econômica tem que pagar de imediato, assim como nós tivemos no passado uma ação do INSS que o INSS próprio já se prontificou, publicou até uma circular falando que ia já pagar de forma automática, porque eles sabem que uma ação dessa magnitude, dessa envergadura, os advogadas como vocês estão atentos. Então, transitou em julgado, vocês vão executar para os clientes. Então, isso eu creio que ficará definido. A Caixa Econômica, por meio do seu corpo jurídico, deve estar acompanhando muito de perto, né? E não vai aguardar ter muitas ações. Tranquilo, isso acontece no ao vivo. Peço desculpa que aqui do lado do escritório está acontecendo uma reforma. A gente já vai pedir para parar. No ao vivo isso acontece, é normal, fica tranquila. Ai, doutor. Conseguiu ouvir o que eu falei no finalzinho? Oi? Desculpa. Conseguiu ouvir o que eu falei no final? Conseguiu, sim, né? Consegui ouvir, sim. Muito obrigada. Ótimo. Eu acho que basicamente são essas dúvidas mesmo. Vamos torcer muito para sair de pauta por esse ano atípico que a gente está vivendo. Que tudo dê verdade. certo, né? É verdade. Mas, como estão dizendo, vai passar e logo a gente volta à normalidade e todo mundo dá seguimento normal nas suas vidas. Isso vai passar. Amém. Depois, quando terminar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar pegar a live, colocar em algum lugar aqui nas minhas redes sociais. Vou marcar lá e deixar o contato de vocês, até para quem tiver interesse em tirar mais dúvida, entrar em contato com vocês também. A gente agradece, doutor, mais uma vez. Ressalto que é um prestígio, uma honra ter o senhor aqui com a gente. A honra é minha, a honra é toda minha. O trabalho do senhor. Ainda mais também é previdenciarista, o que ama. O direito previdenciário, quem tiver a oportunidade de ter algum contato com ele, se apaixona, não tem jeito. Veja, eu venho de uma área, antes do direito, eu venho de uma área em segurança pública. Então, o direito penal estava grudado, estava incrustado em mim. Mas aí, logo na faculdade, eu comecei a ter contato com o direito previdenciário e o público que o direito previdenciário atende não tem como não cativar a pessoa. É verdade. Já é por si, né? Cativante. Sim. Então, a gente agradece, senhor. A gente vai encerrar já a live, que está até compridinha. Já tomamos foi bastante bacana. tempo do senhor. Estou à disposição, sucesso para vocês. Quando precisar, é só chamar. Muito obrigada. A gente chama mesmo.